Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos aguardar o Ruiz só um momentinho. Combinado ele entrar assim que eu entrasse. Na sequência a gente já começa. Vamos aguardar um pouquinho mais. O Ruiz ainda não entrou. Vamos aguardando. Olá, Fábio, Priscila, Vini, Bianca, Rejane, Luiz, Vanessa. Estamos aguardando o Carlos Luiz, que é o nosso convidado de hoje da série Além do Lattes, né? Onde a ideia é a gente conversar um pouco dos efeitos da pandemia sobre a questão da conservação da biodiversidade, entre outros aspectos, obviamente, relacionados. Lavando, nicho ecológico, Andressa. Nós vamos aguardando o Ruiz ainda. Espero que ele não tenha esquecido ou não esteja com problema na... Acabou de entrar o Ruiz. Vou ligar aqui. Tá dizendo aqui, Ruiz, que você não pode participar. Tem algum problema aí no seu sistema. Eu estou te convidando e não está dando a chance de eu te convidar. Não sei o que está acontecendo, Ruiz. Ruiz, você pode sair e reentrar novamente? Ele está dando algum problema, meu amigo. Aparentemente tinha algum bloqueio lá. E agora? Está sem imagem, Ruiz. Como? A sua imagem não está aparecendo. E aí, como resolvo esse problema? Bom, Está aparecendo para que mim. está aguardando você. Eu não sei se você aceitou o convite, né? Eu estou vendo, você está me vendo? Você está me vendo? Sim. E as pessoas estão te vendo? Agora sim. Agora você apareceu. E demora aí aparecer, rapaz. Um pouco diferente, mas apareceu. Não, eu acho melhor botar em portrait, meu caro. Você está de lado. Exato. Assim é mais adequado. E assim, estou de cabeça para cima ou cabeça para baixo? Não, assim está de cabeça para baixo, né, meu amigo? Ah, você também. Ok, vou ter que Assim, descer. está correto. Assim. Bom, então hoje nós vamos conversar com o professor Carlos Luiz Miranda, que é do Laboratório de Ciências Ambientais. Carlos Luiz é um dos professores líderes da área de conservação da biodiversidade
enfim, tem uma longa experiência na área de conservação, estando inclusive como presidente da Associação Mico Leão Dourado, que eu considero um dos projetos, talvez o projeto de conservação e reintrodução de maior destaque, se não no mundo, pelo menos no Brasil, eu tenho a certeza. Pelo menos é conhecido. Desculpa? Pelo menos é conhecido. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre alguns aspectos ligados à conservação, né, da biodiversidade nesses tempos de pandemia, né? Pois bem, a pandemia ela tem afetado toda a sociedade, né, Luiz? Inclusive nós, né? Estamos afetados no nosso dia a dia, preocupados com nossos familiares, com nossos amigos e também, obviamente, com aspectos que poderão afetar, né, a biodiversidade mundial, assim como a nossa capacidade de protegê-la, bem como isso poderá afetar também o treinamento e as carreiras de jovens pesquisadores e profissionais que estejam atuando nessa área, né? Essa é assim a proposta inicial, né, da nossa conversa, porque obviamente isso envolve uma série de aspectos que estão direta e indiretamente relacionados ao aspecto da pandemia, né? Outro dia também eu me lembro de uma conversa que a gente teve no WhatsApp do grupo, né, do grupo do laboratório, onde rapidamente nós falávamos, né, da necessidade dos pesquisadores se apresentarem publicamente, mostrando, obviamente, com seriedade e precisão, informações que tenham, obviamente, relevância científica, né? E aí, naquele momento, eu acho que a gente chegou a falar, né, que tem pessoas que aproveitam esse momento para aparecer, né, criando, inclusive, algumas dificuldades, né, e outros, muitas vezes, não querem aparecer por um problema pessoal, de timidez, enfim. Isso, a pandemia acabou sendo um ponto, né, um exercício para que a gente pudesse mudar, né, pelo menos um pouco, né, ao nosso comportamento interno, né? Eu vejo que tem muitas pessoas demonstrando a necessidade de que a gente, obviamente, mostre e demonstre, né, a necessidade de se permear informações com maior, digamos, precisão. Isso me vem na cabeça, né, que, na realidade, quando acontece um caso como esse, eu já falei isso com algumas pessoas, principalmente na conversa que a gente teve com o Leandro, né, aparecem essas figuras oportunistas que a primeira coisa é vender a imagem de que isso faz parte de uma grande teoria da conspiração, né? Um segundo momento, já ouvi gente falar até que seria um processo de uma próxima extinção, né? Eu acho que as pessoas viram aquele filme Apocalipse Zumbi, né, e acham que essa coisa pode ser propagada. Pois bem, então, na realidade, isso traz um assunto, né, que eu diria que é relevante, é que muitos desses pontos que estão relacionados à pandemia necessariamente passam pela nossa capacidade de resposta, né? E, obviamente, a capacidade de resposta está relacionada a uma série de fatores, como infraestrutura, capacitação técnica, né? E também responsabilidade política de quem está à frente de todo um processo como esse, né? Então, uma das coisas que também me fez tomar conhecimento ao longo desse período foi que logo no início desse século, né, ou desse milênio, vamos chamar assim, né, lá para os idos de 2005, 2006, nós tivemos assim algumas previsões, né, que já mostravam a possibilidade de um futuro de pandemia, né, e que não foi levado muito a sério, né? Não foi levado muito a sério, da mesma forma
como não é levado muito a sério a questão das mudanças climáticas, né? Algumas pessoas, principalmente os negacionistas, dizem que isso não é verdade. E a mesma coisa aconteceu com aquele Larry Brilhante, eu não sei se você conhece, ele trabalhou muitos anos com a varíola, com a erradicação da varíola, e o David Quammen, que é o cara que escreveu aquele livro sobre spillover, né, que trata sobre isso. Nesse sentido, como é que você vê essa situação, logo no primeiro momento, né, de recepção da comunidade diante desses fatos, né, expostos? Olha, Carlão, na verdade, toda esta pandemia tem trazido várias coisas que você estava falando aí, por exemplo, até da ciência, mas, sabe, de como é um momento de incertezas, né? Porque você tem uma coisa nova, vem acontecendo, e decisões têm que ser tomadas, né? E uma coisa que eu tenho visto, que é muito interessante, é como continuam aparecendo todos os tipos de argumentos, o que se chamam argumentos falsos, né? O famoso homem de palha, né? O straw man e o hollow man, né? São os dois tipos de argumentos, né? Como, por exemplo, o straw man é quando você pega um pequeno ponto de um argumento contrário e você eleva esse ponto como se fosse o principal e ataca esse ponto então como vemos muito esses argumentos como e o Hollow Man se parece bastante nisso aí, que é quando você faz o argumento, critica um argumento que ninguém fez. Então, por exemplo, se eu falo, olha, eu não acho certo que a polícia intervenha com os indivíduos na rua, mandando-os eles para ir em casa. Ok? Então, aí o oposto diria, então você acredita que a gente não deveria usar máscara e deveria estar todo mundo em festa por aí? Eu falei, não foi isso que eu falei. Eu acho que a polícia não deve intervir com o indivíduo que faz porque cria um conflito social. Então, esse argumento você vê, ou seja, você não acredita, então você acredita que todo mundo deve morrer de pandemia. Então, isso você vê constantemente na mídia, cientistas fazendo esse argumento. E essas são aquelas previsões ilógicas, né? Então, em esse momento, que eu acho interessante o cientista, né? Por isso que eu sempre achei que o cientista tem que saber, e estudante especialmente, bastante sobre esse aspecto de filosofia, né? do argumento, o que o pessoal chama de modelos mentais, né? De como você aborda certas coisas. E este é um momento agora, na verdade, de como você tem que tomar decisões com certas incertezas, né? Então, eu dou um exemplo de um modelo mental clássico que se chama o mapa no território. Okay? Então, essa maneira de pensar, você sabe que você tem agora mesmo uma certa informação, mas como tudo vem acontecendo tão rápido, é muito fluido e a informação que você tem ou é desatualizada ou está errada, como, por exemplo, os reportagens, vemos como se chama? A cloroquinina. Uma pequena pesquisa que saiu, que saiu em um preprint, foi antes de ser publicado, que se divulgou que para ser só cientista, a mídia pegou isso, mandou por aí, olha o problemão que estamos com isso. As pesquisas já saíram refutando que isso não serve e pode ser pior, mas já a bola está no jogo. Então, o mapa nos territórios, quando você sabe que você tem informação incompleta ou errada, né? O mapa não é acurado, mas você sabe que essa não é a situação real, não é o território real. Então, você tem que tomar decisões. E é o que a gente vê em conservação. Eu sei que a situação está ruim, mas qual é a realidade? Bom, eu não sei, não tenho a informação. Aí você tem que tentar usar modelos probabilísticos, pensar que vou fazer. Outra coisa que as pessoas não pensam é efeitos secundários de segunda ordem. O pessoal só pensa no efeito direto, mas não pensa em consequências e aqueles efeitos bola de neve, por exemplo. E temos muitas coisas que você vê, e é muito interessante como você pensa nesta situação de incerteza e toma uma decisão sobre o que fazer, na verdade. E também como você avaliar, na verdade, o que você está ouvindo, se está certo, se está errado. Então, você sabendo um pouquinho sobre
como se constroem os argumentos falsos. Você olha, eu estou vendo argumento, esse argumento não está certo, porque esse argumento muito, está indo muito para os extremos, né? E então tem trazido essa parte também, né? E sim, temos previsões. Todo esto das pandemias vem sendo avisado há muitos anos já. Porque já tivemos, em tempos recentes, a quarta, o terceiro coronavírus de algum tipo que sai, que não todos foram pandemia, né? Mas uns foram epidemias grandes em vários países, quase pandemias. Tivemos sorte, na verdade, que não foi. Então, a cada 7 anos, mais ou menos, vem saindo, e provavelmente outros antes, né? O que chama atenção é que no século passado a gente teve uma frequência bem menor do que nessas 2 décadas, né? Já Sim. tivemos... Isso nos remete, por exemplo, a uma questão que está diretamente ligada à nossa área de atuação, né? Que é a violação implacável da civilização moderna nas fronteiras ecológicas, né? Criando, obviamente, problemas de relação, né? E destruição de hábitats. Consequentemente, isso expõe, né, os seres humanos próximos a alguns reservatórios que ficariam relativamente preservados, né? Porque preservando o habitat, preservando os seus, vamos dizer assim, os seus predadores comuns, né? Tudo isso acaba implicando, obviamente, num controle, né, biológico, vamos dizer assim. Sim. Tem coisas que... Tem um exemplo famoso do Lyme disease em Estados Unidos que mostraram, sabe, essa doença que é transmitida por carrapato. Os caras mostraram que a incidência de Lyme disease diminui com o aumento de biodiversidade. Porque quando você diminui a biodiversidade em áreas, especialmente de predadores, imensos predadores, os roedores aumentam, e os roedores são o que o cara chama, o Kwame, né? Chama nessa área se chamam de reservatórios competentes. Ou seja, são o tipo de espécie que transmite a doença facilmente para o carrapato. Tem outros mamíferos que não transmitem a doença para o carrapato. Muitos gatos, por exemplo, porque eles se catam, eles não são bons reservatórios e não transmitem muito bem. Mas quando você tem diversos, que os carrapatos então picam um monte, ou atacam um monte de espécies diferentes, então diminui a efetividade desses reservatórios competentes. Isso é um fato bastante interessante que saiu dessa pesquisa. E nós vemos agora, bom, é uma das coisas que eu ia apontar, conversar sobre um dos medos que eu tenho, por exemplo. Porque agora está saindo a mídia, né? Está pegando toda esta informação e está mandando por aí sem mastigar, né? Sem pensar muito. Especialmente em Brasil, que não tem uma tradição muito forte de jornalistas científicos, né? Então, eles vão mandando o que vem, né? Eles vão mandando o que vem e não tem muito questionamento. Então, já tem falado que todas estas doenças vêm de morcegos, inicialmente está no morcego, o morcego passa por um outro bicho, e esse bicho que termina humano, porque o humano comeu o bicho, que matou, sabe, então teve algum contato de pangolins, dromedários, todo isso. Durante a febre amarela, quem tem sido, e isso já é antigo do Brasil, desde as primeiras crises de febre amarela, é o macaco. Né? O bugio era, e agora são todos primatas, né? Demorou muito para poder convencer ao Ministério da Saúde, para empezar, de que, na verdade, o primata não é um transmissor da febre amarela, ele é simplesmente um amplificador de uma epidemia igual que a gente, e uma vítima, né? Mas, então, o que acontece? Se forma uma imagem negativa dos animais. Os animais têm doenças. Os animais são lugares de doenças. Aí que se fazia com a febre amarela no passado, em 2009, uma das primeiras vezes, e essa última vez. Prefeitos de municípios mandando matar macaco. Pois é, esse era um ponto que eu ia colocar mesmo, exatamente porque nós soubemos que há 2 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos um problema muito sério, né? Envolvendo os primatas, né? Sim, e é a terceira epidemia de febre amarela. Eu nunca tinha atingido os micos-leões porque não tinha vindo no Rio de Janeiro muito forte. Era normalmente no sul, essas populações, né? Mas você vê as respostas que se fazem inicialmente, são umas respostas
tudo bem, há uma incerteza, há uma situação de perigo, as pessoas não sabem o que fazer, então o que eles agem? Eles agem com uma resposta extrema, pensando que ser super cauteloso é o correto. Porque aí ninguém te pode acusar de você não ter feito nada. Ah, se vou errar no lado do excesso de cautela. Isso pode ser até tão ruim como não fazer nada. Então, isso é um pouco de como uma situação interessante de tomadas de decisão. Como se faz um processo de tomada de decisão, quem que está no processo de tomada de decisão envolvido e, ao final, quais são os critérios. Que é uma coisa que a gente trata na conservação de espécies. Sempre estamos tendo essas decisões. Por exemplo, uma decisão extrema, talvez, do ICMBio. Fechar as unidades de conservação. Então, no início, a decisão parecia boa, cautelosa. Eu fecho os parques nacionais, onde as pessoas visitam, entram, tem muita gente. Mas umas 2 semanas depois, eles lançaram uma correção de decisão. Não, isso inclui todas as unidades de conservação, inclusive as que não recebem público, e inclui os pesquisadores. Então, nos deixaram fora das unidades de conservação, por um tempo indeterminado. Bom, isso nos traz vários problemas operacionais, que eu ia dizer. A pandemia tem trazido problemas operacionais e problemas e oportunidades ecológicas, né? Operacional é isso, não podemos ir às unidades de conservação. Por que eu acho que isso é extremo? Porque você precisa monitorar o que está acontecendo durante uma pandemia. Você não pode abandonar completamente isso. Além de que todo mundo, até o artigo dos Biological Conservation, dos editores, um artigo, logo que saiu, o efeito será que... Então, por exemplo, uma coisa que não está acontecendo no Brasil é diminuindo a caça dentro de unidades de conservação. Pelo contrário, está aumentando a caça. Pois isso aí acaba a gente, vamos dizer assim, a gente acaba tendo uma sobreposição de assuntos que eu ia colocar mais adiante, mas talvez a gente não deva perder esse momento, né? Podemos voltar a isso depois. Porque... Não, mas eu acho que a gente tem que explorar, porque esse ponto, né, é um ponto que eu considero relevante, que a gente ia tocar mais adiante, que é exatamente no momento que o Brasil tem sofrido, vamos dizer assim, uma série de ataques no seu sistema ambiental, né? Por Sim. exemplo, recentemente nós tivemos uma mudança da estrutura do ICMBio, né? E das pessoas que foi inclusive alvo de uma manifestação do nosso programa de pós-graduação, do Laboratório de Ciências Ambientais e do nosso representante junto à Rebionião, né? Os 3 professores redigiram uma correspondência que inclusive ganhou uma dimensão, eu considero, razoável. Então, quer dizer, o que está acontecendo, né? Depois a gente pode voltar para outro ponto que eu tinha marcado aqui, mas é importante que você tocou nesse assunto, que a gente viu, você está descrevendo, há um aumento na caça, né? Dentro das unidades de conservação. Isso é fruto, primeiro, da pandemia, né? Que obviamente tem reduzido a presença de pesquisadores nas unidades de conservação, mas também deve estar reduzindo a presença de fiscais. E, paralelo a isso, nós tivemos uma mudança drástica no ICMBio. Não é isso, Rui? Sim. E como é que você vê isso tudo? Aprofunda um pouco mais, porque, na realidade, essa pandemia acabou virando um ponto crítico na história toda, né? Olha, eu tentando não ser paranoico, né? E pensando... Quando estava falando de modelos mentais, tem um interessante que se chama Hanlon's Razor, né? Como Occam's Razor, Hanlon's Razor. Nunca atribuir a maldade o que pode ser muito bem explicado por incompetência. Né? Então, vou tentar aplicar esse aí. Não vou ficar muito paranoico. Vou achar que isso foi ou negligência ou uma falta de visão no momento, não uma maldade total. Embora, depois de ver o vídeo da reunião dos ministros, o lado da maldade fica difícil, parece... né? É meio difícil. Mas é porque, sabe, bom, deixa para o primeiro, a decisão de fechar as unidades de conservação. Eu e vários dos outros colegas do LCA participamos de planos de ação nacional, participamos de muitos destes instrumentos de tomar decisão e fazer planos sobre conservação. Nunca veio uma mensagem assim explicando por que essa decisão, por que estamos fechando as unidades de conservação.
O que é o que a gente quer evitar exatamente com isso? Qual foi a lógica por trás de fechar as unidades de conservação? É proteger os animais? Ou que não se infectem mais pessoas? De onde é que vem isso? Qual é a hipótese por trás disso? Porque ou é mais uma medida de enorme cautela que não se tem, né? Então, não houve discussão sobre isso. Essa das mudanças do ICMBio é interessante, porque isso é uma coisa que vem se falando. Vou usar o exemplo de nossa região aqui, Poço das Santas, a Reserva Biológica União e a APA. Essas três. A conversa de juntar essas três sob uma única coordenação vem desde que se criou a Reserva União. Porque quando se criou a Reserva União, inclusive, o Whitson foi chefe de fato dessa unidade vários anos, sem ser chefe, sem o cargo comissionado, porque na verdade não se pensava colocar em Poço das Santas ou não. É uma ideia de, sabe, estão perto, são mais ou menos iguais, aquele argumento administrativo. E no Brasil tinha vários lugares que tinha essas situações parecidas. Então, o The Nature Conservancy parece que fez uma consultoria e se bolou um modelo de melhor gestão de unidades de conservação parecidas que talvez poderia ajudar muito a tratar. Era a ideia dos mosaicos de unidades de conservação, que inclusive na região temos um mosaico de unidade de conservação Mico-Leão Dourado, se chama inclusive, que tem várias, uns 5 ou 6 unidades de conservação. Bom, mas pensando para quê? Para a gente juntar e falar dos problemas juntos, porque aí lugares estão perto. Só que aí vem aquela questão dos oportunistas, na verdade. Então, o governo aparentemente empurrou para frente essa ideia em todo lugar, até os lugares onde era apropriado e onde não. E de maneiras inapropriadas, juntando unidades de conservação que não tinham nada a ver. Com o argumento de que isso aumentaria a eficiência administrativa, mas isso é um blá blá blá, porque é o que o ministro Salles falou na reunião essa. Como aumenta a eficiência? Já tem mostrado os próprios técnicos de INVAMA que diminui a eficiência. E no meio de uma pandemia, você mudar pessoas de residência, de lugar de trabalho, 50, 60, 70 quilômetros, não, e acabar, extinguir cargos de chefia sem ter um substituto. Então, você vê, vamos dizer assim, no mínimo, isso é incompetência administrativa, porque você quebrou a cadeia administrativa, o ciclo administrativo da unidade de conservação. Mas sim, vem dentro de uma temática que os colegas lá, especialmente do norte do país e nordeste do país, estão falando de desmontar o aparelho de fiscalização que enviou o Fantástico no domingo. Teve um pouco disso no tema, que falaram, desmontar isso. Então, não é necessário fazer isso agora. Isso poderia vir depois e poderia ter mais conversa. Uma coisa que eu gostei de nosso documento, que enviamos, é que nós fizemos uma coisa, se vocês percebem, um pouco diferente do outro. Os outros eram notas de repúdio. E nós não escrevemos uma nota de repúdio. Na verdade, porque eu particularmente gostei disso, porque eu não gosto muito da nota de repúdio, no sentido de que acima de repúdio vem o quê? A guerra armada. O repúdio ao máximo, como você escalar o argumento ao máximo, onde você já soltou todas as armas que você tinha, o repúdio. Foi mais uma chamada a conversar. Falando, o que é isso aqui? Estamos pasmos com isso aqui, isso traz um monte de problema, você não explicou nada. E teve um efeito. Ouvimos falar que dentro chegou onde tinha que chegar e foi recebido pelo menos. Provavelmente as notas de repúdio também. Com certeza teve um impacto positivo. Uma outra questão, Ruiz, só para a gente avançar um pouco, porque a live aqui ela dura 1 hora. A gente tem que marcar o tempo, senão também a gente começa a perder a audiência. O Brasil está entre os 5 maiores áreas territoriais do planeta, né, com uma série de biomas, alguns mais bem preservados do que outros, né? Se a gente olhar os mapas de unidade de conservação, a gente, obviamente, tem muito mais unidade de conservação dentro do bioma amazônico do que em outras regiões. E estamos entre as 10 economias e também estamos entre os países de mega diversidade, inclusive em torno aí de 17% da biodiversidade do planeta, né? Isso sem considerar, inclusive, a questão de que conhecemos muito pouco da nossa zona territorial marinha, né, que corresponde hoje a um terço do total de área, né, do Brasil, né? Por outro lado, o Brasil
responsável por apenas, vou dizer apenas, porque é apenas 5% do conhecimento científico, né, da produção de conhecimento científico. Isso, consequentemente, acaba nos trazendo um cenário que gera um certo antagonismo, né, no protagonismo científico dentro do Brasil. E isso a gente está sofrendo muito nesse momento, né? Principalmente a gente tem toda essa questão do negacionismo, um desinvestimento na ciência e, obviamente, isso implica na produção de conhecimento, na formação de pessoas, e isso vai bater lá na frente, né? Nos riscos exatamente que a gente tem de conservar esses biomas de uma forma tão grave, né? Que estão sofrendo aí, né? Como disse alguém já, inclusive reproduzindo a fala do ministro, né? Passando a boiada, né? Tentando suprimir questões que são relevantes na questão das unidades de conservação, né? Então, hoje, nós temos aproximadamente 300 unidades de conservação no Brasil, né? O que representa, em termos de área territorial, apenas 10%, e não estão distribuídas adequadamente por todos os biomas. Um tempo atrás, eu olhando essa informação, nós tínhamos alguma coisa próxima a 2%, não mais que 3% da zona marinha, né? Que, inclusive, isso é uma questão do Tratado de Biodiversidade, né? Da conservação da biodiversidade. A gente não chegou a ter 3% de áreas de parque marinho. Enfim, nós sofremos esse processo também de assimetria em relação às unidades de conservação. E pior, né? Nós, nessas 300 unidades, nós temos um total não superior a 3.000 técnicos dentro do ICMBio, o que é um fator, independente de eles reagruparem dessa forma, é uma situação muito ruim, porque outro dia, vendo o debate de colegas que, inclusive, trabalham no ICMBio, na Amazônia, a gente tem problemas de deslocamento, né, Luiz? Então, hoje o Brasil, enquanto que a China parou de, pelo menos temporariamente, de emitir carbono, já voltou a emitir tudo de novo, talvez dobrou um pouco mais, a Amazônia continuou mandando CO2 para a atmosfera. Nós aumentamos a queimada. Então, quer dizer, não só a caça, mas também nós tivemos invasão de unidades de conservação e de áreas indígenas durante todo esse processo. Sim, e desnecessariamente, né? Bom, Carlos, primeiro, o sistema de unidades de conservação do Brasil é um dos melhores do mundo, se não o melhor. Na verdade, o sistema, como estão colocadas as unidades de conservação, seus objetivos, isso é super elogiado mundialmente. Vários países copiam o sistema, ou tentam copiar ou adaptar o sistema brasileiro. Foi muito bem pensado e muito bem feito, mas ele não é muito bem equipado, como você falou. Tem poucos. Eu dei um curso na Acadebio há uns anos atrás, e uma dos analistas que fez o curso era uma moça recém-formada da veterinária, que passou no concurso de chefe de unidade de conservação, uns 24, 25 anos, né? Ela estava sozinha numa unidade de conservação, que era um lugar de alto conflito, que é fronteira entre o Amazonas e início do Pantanal, daquela parte onde tem um monte de gado. Ela era a única pessoa da unidade de conservação, e se me viu, deixou ela ali basicamente sozinha, ela e um administrador, deu uma pistola para ela e, sabe, vai se virar, tem seus 2 anos de rotação. Nosso ex-aluno está lá, né? No Maranhão, lá nos Lençóis, o Yuri, também nessa condição, né? Sim. Sim. Muda aí só a questão de gênero, mas aí ele foi dado uma arma e um quadriciclo para tomar conta dos Lençóis. E pelo menos ele está em um lugar conhecido, que atrai mídia, atrai gente, porque também não lembro nem o nome do lugar, é lá no meio do nada. Mas sim, isso. Então, outra questão seguinte sobre cientistas. Tá? Então, a gente que trabalha nos programas de pós-graduação, e a pessoa que está estudando agora, né? Bom, nós estamos formando o cientista que vai ser necessário daqui a X número de anos. Né? E as questões que vêm, você tem que ter certa visão para, bom, que é o que vai vir aí, que é importante, né? Na verdade. E é muito difícil porque, como você fala, a ciência está sendo atacada, a ciência que tem que ver com o meio ambiente, como o meio ambiente está sendo atacada também está de lado. E eu posso ver nos próximos anos, por exemplo, pues sim, um aumento, por exemplo, quem que vai inventar a vacina do Covid-19. Então, essa é a grande
a grande corrida, por exemplo. Ok, a vacina, tudo bem, eu entendo a vacina, que precisamos de uma vacina porque o negócio já veio. Mas, e os cientistas que estudam de onde veio o Covid, qual é a probabilidade de ter outro desses aí e qual vai ser a força que se vai ter? Como podemos evitar isso? E o cientista que vê isso? Uma pergunta, porque tudo bem, podemos ter outra vacina, mas a gente vai fazer o quê? Quantas vacinas a gente já não toma? Se você pensa, todas as vacinas que a gente toma, ou as crianças tomam, todas são zoonoses. Em algum momento foram. Então, a gente vai adicionar a nosso repertório de vacinas quantas no futuro? Vamos a resolver assim, vai chegar um ponto que a criança nasce e tem que tomar umas 20, 30 vacinas, sabe? E vai continuar isso. Esse é um lado, mas, por exemplo, a febre amarela. Eu vou falar minha visão do assunto. Então, a febre amarela veio, e o que aconteceu com a febre amarela? Ela foi embora? Não. A febre amarela está aí, mas está onde? Ela vai surgir em outro momento. Micos têm continuado morrendo, bugios têm continuado. Não teve aquele super surto em humanos, mas a febre amarela está aí. Mas o Ministério de Saúde agora é Covid só, porque é uma emergência e eles lidam assim. Mas, por exemplo, os surtos de febre amarela vêm e vão. Para onde vai a febre amarela quando não temos a epidemia? Onde que ela fica guardada a espreita de sair de novo? O que acontece nesses processos? Não tem nada, não sabemos nada disso. É aquela questão de ecologia das doenças. Aí eu acho que a gente entra numa questão que tem sido debatida já há alguns anos, e eu acho que as pessoas perderam de perspectivas, principalmente os gestores, né? Que é aquele programa One Health, né? Sim, que sim. Tenho anotado aqui para falar. A saúde humana, a saúde animal e a saúde do ecossistema, né? Sim. E Ficou super esquecido o One Health por muitos anos. Os conservacionistas, o grupo de conservação fala de One Health há como uns 20 anos, né? Quando começaram a tratar isso. Por quê? Por que você começou a falar isso dentro da conservação com muito ênfase? Porque, e pensa no Brasil como exemplo, a maioria das espécies ameaçadas de extinção estão em áreas de convivência com humanos. Não há espécies ameaçadas de extinção no meio do centro da Amazônia. As espécies ameaçadas de extinção estão em áreas antropizadas, em contato com humanos. Então, quando começou a medicina da conservação, que pegou forte, eles viram, vamos a tratar o One Health Approach, porque epidemias, todo as zoonoses, episodias, né? Todas essas situações têm a ver a interação humano-animal. Ficou abandonado. Agora eu vejo, eu achei interessante que agora CNPq e FAPERJ lançaram editais Covid-19. Deve ter aparecido todo tipo de proposta, de todo tipo de pessoas, né? Que tem dinheiro para Covid, agora eu vou estudar víruses, né? Então, em alguns casos é válido, deve ter montado muitas equipes, né? Essas coisas. Mas será que não é para ser um edital? Na verdade, isto é como o tipo de coisa que precisa uma linha de pesquisa, uma linha de fomento específica para anos futuros, na verdade. De essa ecologia de doenças, né? Que tem a ver muito com biologia evolutiva, que tem a ver muito com ecologia, mesmo com comportamento de humanos, comportamento de animais, tanto assim, quanto... Mas não adianta só uma área do conhecimento tratar o One Health, né? Porque nós falamos não aqui, todas. são três, né? Na realidade, a gente tem que ter, aí que a gente entra naquilo que a gente já rapidamente passou, né? Nós temos que ter uma política que seja uma política que respeite a ciência. E alguém Sim. estando à frente dessa política que entenda a necessidade de integração, né? Porque é aquela coisa, você preservando a biodiversidade, você conserva diretamente a saúde ecossistêmica, né? Você respeitando as barreiras sanitárias, você conserva a questão de uma possível transferência para os seres humanos. Né? Então, quer dizer, é um conceito integrado, é uma política integrada, que não pode ser visto só por uma parte do todo, né? Com certeza. E sabe uma coisa que me preocupa muito, que ha havido, assim, em questão de unidades de conservação, sempre houve como duas visões. Aquelas pessoas de vamos a ter unidades de conservação onde a gente não permite pessoas entrar, as áreas de preservação, como a sucede como Poço das Santas e União, e vamos
os animais em um lugar, as áreas selvagens, e as pessoas em outro. E tinha o outro lado que não, as pessoas têm que entrar, temos que ter, né? Você não pode proibir pessoas de entrar em um lugar, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com o Mico Leão na abordagem de aquela paisagem multiuso para conservação. Os micos vivem onde as pessoas vivem e trabalham e precisam, então precisamos fazer o One Health e também, sabe, uma economia que é sustentável, toda essa visão, né? Eu tenho medo que agora as pessoas comecem, não, eu quero os animais longe de mim. Sabe, porque os animais trazem doenças, os animais queremos o mundo natural isolado do mundo, e que é uma maneira de pensar que vem acontecendo nas últimas 2 décadas em vários países. Pois é, mas esse assunto ele acabou sendo colocado em voga na China, porque, por exemplo, o morcego, né, que tem uma baita de uma diversidade, nós temos algo em torno de 1.400 espécies de morcego, aproximadamente 50% dessas espécies não se conhece a dinâmica populacional, né, está distribuído em vários países. Tem algumas já entrando, inclusive, em declínio, segundo informações que eu obtive ao longo desse processo todo. E pior, né, que o morcego era uma espécie emblemática para os chineses, né? Trazia felicidade, tem toda uma coisa emocional, né? E, de repente, você abre exatamente uma componente que é uma componente de ojeriza, aquela espécie que tinha todo um apelo muito forte, né? De boa sorte e de felicidade. E esse é um ponto que eu queria, que a gente acabou bypassando por causa quando nós entramos na questão da caça e das unidades de conservação. É exatamente esse receio que a população pode ter, e aí a importância, talvez a gente está falando aqui, de outras pessoas falarem, pessoas que tenham qualificação e formação, para que a gente consiga atingir a sociedade com maior intensidade, né, Ruiz? E com maior alcance, vamos dizer assim. Uhum. Sim, você fala de dinâmicas de populações, né? Na verdade, a gente precisa saber muito mais disso, mas você sabe, 2 problemas que temos aqui. Temos uma dificuldade de fazer estudos de longo prazo, que você precisa para fazer suas dinâmicas de população, mas a gente vai tocando alguns. E, na verdade, em geral, em Brasil se estuda pouco dinâmica de população. O mais forte em Brasil da biodiversidade é, na verdade, a quantificação da biodiversidade. Em Brasil são excelentes, mas, na verdade, você vê pouco biólogos de população, em comparação com os biólogos que fazem mais os índices de biodiversidade, né? E a quantificação, a estrutura das comunidades, né? Que também é importante. Não estou dizendo que tem que trocar um pelo outro, mas precisamos dar mais ênfase a essa parte de população e dinâmicas de população. Esse ataque à ciência no Brasil, né? E a ecologia, eu não gosto, por exemplo, quando os jornalistas me chamam de ambientalista. Eu também não gosto. Eu também não gosto. Nada contra os ambientalistas, mas eu não sou ambientalista, eu sou um cientista. Ambientalista é curioso, né? Um ecólogo, sim. Ambientalista é aquele cara que usa a camiseta do meio ambiente, né? Aí ou é um ativista. Ambientalistas são ativistas. Um lado meu é ambientalista, na verdade, de certo ativismo em fazer coisas, mas eu sou normalmente quando sou entrevistado ou algo é porque no caráter técnico, né? Mas sim, deixa eu só colocar aqui, o Eduardo, lá do Pará, fez um comentário aqui. Eduardo, na realidade aqui nós não estamos falando que o vírus foi propagado a partir de uma sopa de morcego, não, tá? A gente sabe que não foi nada disso, e obviamente a gente sabemos como é que isso foi propagado, mas só deixar claro, a gente não acredita no plano nenhuma teoria de conspiração, vazamento também de laboratório, enfim, isso não está descartado. Hoje aqui a gente está conversando sobre a questão direta das consequências relativas à pandemia junto à biodiversidade, e no caso do Brasil tem outros envolvimentos, né, que é até o enfraquecimento do ICMBio, né, como acho que é de conhecimento da grande maioria dos colegas que estão nos ouvindo, ou aqueles que eventualmente a gente não conheça, mas que estejam assistindo aí.
Ô Ruiz, quais seriam os tipos de consequências que você consegue vislumbrar, né? Uma vez que a gente andou até conversando por WhatsApp, aí você falou que ainda estavam indo ao campo, mas várias das atividades foram interrompidas, né? Tanto no campo Sim. quanto no laboratório, né? Como é que você vê isso a título, obviamente, dos estudos que estão em desenvolvimento, no seu caso, e de outros colegas que, obviamente, você tem conhecimento, né? Principalmente porque alguns dos estudos, né, vocês têm que ter rastreamento, monitoramento das populações, né? Como é que ficou essa questão? Bom, vou te dar bom, inicialmente ficou tudo parado, né? Porque a Associação Mico-Leão Dourado fechou sua base para as pessoas não estarem indo juntos ali. E ficou a questão de ter um pouco, vamos a ver como isso poderia afectar os micos, mas nós temos umas normas, por exemplo, de estudar os animais em esses casos onde ficamos afastados, e tínhamos os protocolos por se a gente precisaria capturar o bicho, como fazer para não colocar o animal em risco, né? Então tínhamos esses protocolos, mas muita coisa ficou parada porque pessoas estavam em contato com outras pessoas, né? Então o monitoramento dos micos ficou, e nisso caiu em um momento onde estamos prestes a ter autorização para vacinar os micos contra a febre amarela. Então, uma das consequências da febre amarela foi que a população de micos de Poço das Santas quase zerou, ficou com 30 animais, 32 animais. Então, nós temos um projeto de pegar micos de outras áreas, que tem muitos, e translocar. Só que a gente só ia translocar eles vacinados contra a febre amarela, que foi um trabalho junto com a Fiocruz, com o Marcos Freire da Fiocruz e com o Piscinati do Centro de Primatologia. É a vacina humana, não é uma vacina especial para macaco, é uma vacina humana ajustada para o tamanho dos micos. E é super segura. E demorou meses em obter a resposta dos diferentes ministérios sobre a autorização, porque, na verdade, não sabiam o que fazer, nunca tinham. É a primeira vez que se vacina um animal silvestre no Brasil contra a doença, na verdade. Então, não sabiam o que fazer. Bom, e aí agora chegou que não podemos ir a Poço das Santas, entrar e fazer esse manejo, e vamos ter que esperar. Então, esse tipo de coisas teve um efeito bastante grande. Tínhamos animais, por exemplo, no meu caso, animais com transmissores de telemetria GPS que as pilhas vão vencer. Né? Então, eu não posso perder, porque o transmissor é super caro, como $2.000 cada um, mas não quero perder o bicho. No caso, não eram micos, eram preguiças. A preguiça de coleira, que é ameaçada também. Bom, capturar uma preguiça é uma aventura, sabe? Achar uma preguiça já é difícil e capturar é bem difícil. Então, que semana passada veio um colega, o Gaston Guiné, da UESC, né? Com o assistente de campo dele, o Marcos, e junto com o técnico que trabalha comigo, um dos caras, Josiel, que está desempregado, porque uma das coisas que aconteceu no meu projeto foi que Petrobras parou de pagar todos os projetos. Então, teve do lado operacional, né? Tiveram que sair do projeto 4 postdocs, um veterinário e 2 técnicos, né? E estou tentando resolver isso ainda. Mas o cara foi, né? Porque uma coisa que eu sempre... Uma afirmação que eu posso falar da turma do Brasil é que, olha, o pessoal, além de ser bom de ciência e bom de trabalho, é super dedicado. A falta de salário, para muitos, não impede que continuem tocando o seu trabalho, né? Porque gostam, né? Do que fazem e acreditam. Então, fomos lá e capturamos as preguiças e mantivemos. Mas esse tipo de... Você pode, às vezes, perder a continuidade num trabalho que depois você não recupera. Por mais que você comece o trabalho daqui a um tempo, já quebrou a linha de dados, já é outra estatística, já é outra análise, já é... Ruiz, uma informação que você passou aí que chamou a atenção minha e de muitas pessoas, você falou que hoje tem 30 micos na região ali de... Em Poço das Santas? Quantos tinham no passado? No passado? Não, então, na reserva Poço das Santas, ficaram de quase 400, ficaram 30, 32. Então, a febre amarela, foi interessante o efeito que teve nos micos. Ele atingiu os micos em Poço das Santas e no pé da Serra do Mar, na área que se chama Gaviões e Pirineus. Entre meio, nos pequenos fragmentos em áreas particulares, não morreram micos. Aí uma das perguntas é, por quê? Por que esse padrão tão distante geograficamente de efeito de febre amarela? Então, isso foi interessante porque a gente tentou começar umas pesquisas no ano passado,
com o dinheiro daqui, dinheiro de lá, né? Porque não tínhamos um fundo para aplicar, para responder a pergunta: por que micos morreram tão distantes? São quase 40 quilômetros de distância, né? E entre meio nada. O que será? Será que ali tinha febre amarela, os outros lugares não? Ou ali tinha, os mosquitos estavam em todo lugar e só uns tinham febre amarela e outros não? Então começou toda aquela dinâmica, aquela pergunta: por que febre amarela acomete em uns lugares e em outros não? Ou será respostas populacionais diferentes? E começamos a tentar estudar isso. Então, a população de micos, antes da febre amarela, era em torno de 3.700 animais. Depois da febre amarela, baixou para 2.500 e pouco. Então, perdimos... Ele voltou para a lista, então? Não, porque, na verdade, a meta era ter 2.000 micos em 25.000 hectares. Então, o que ensina isso é que, na verdade, é bom você ter umas populações saudáveis que tenham resiliência no caso de um evento desses. Com essa queda, os micos se poderiam recuperar. O problema que temos é a fragmentação do hábitat. Poço das Santas é isolado. Como chegam novos micos a Poço das Santas a pé? Então, um viaduto vegetado por cima da BR-101, que é outra história também de conservação. Outra questão aqui no meio da pandemia, que a autopista decidiu entregar a concessão a Arteris, a empresa. Então, o que significa isso? O que significa isso para todas as conversas? Imagina, na nossa reunião, só para dar a ideia da sinergia entre estas coisas durante uma pandemia. Temos a pandemia com já as dificuldades operacionais e biológicas que traz. ICMBio resolve exonerar os chefes de unidades de conservação nessa área e a autopista entrega. No meio de uma série de conversas sobre ações decisivas que você tem que fazer sobre passagens de fauna, como vão ser monitorados. Então, todas essas conversas estão acabaram, que é um dos efeitos da pandemia. A conversa para. Então, você tem essas sinergias que acontecem aí. Eu me pergunto de novo, será que isso é problema de negligência, incompetência, ou na verdade é para estar paranoico mesmo? Na verdade, então, a gente já tem uma redução de orçamento, né? Já um impacto direto, né? Uma interrupção de um projeto aprovado. Sim. Né? Isso, consequentemente, afeta diretamente o projeto e a vida das pessoas que estavam ligadas nesse projeto. Né? Sim. Uma outra questão é que várias dessas unidades, né, elas têm visitações, né, eu lembro que ali na Associação Mico Leão Dourado já se estabeleceu até uma rotina de ecoturismo, né? Todo fechou e não vamos ter nada de isso afeta diretamente uma série de pessoas, né? Ali e outros cantos, né? Sim, até o 2021 não vamos fazer nada do público. Mas tem lugares, vou te dar um exemplo de um lugar de conservação que está super afetado, o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. Um excelente lugar, bonito para caramba, quem vai ao Parque das Aves, que além de ter as aves ali, eles têm vários projetos de conservação que eles lideram de aves, fechou, na verdade. Aí, todo aparatamento, porque não tem visitação, tiveram que fechar, né? E isso vem... Os projetos de conservação, muitos, dependem de dinheiro internacional, que é um... Alô? Os parques de Disney fecharam, mas Disney manteve o projeto. Só que eles pedem outras coisas. Agora, esses doadores todos pedem análise de risco, análise de atividades que você vai fazer. Então, te dá um pouquinho mais de trabalho. Mas tem mantido seus compromissos, a maioria. Senão, estávamos... afogados, né, completamente por isso. Mas eu tenho aqui uma coisa aqui, uma coisa interessante nestas, todo isto que se fala é que todo mundo fala assim: agora o mundo mudou para sempre, da agora para frente vamos ter toda a economia vai ser nova. Eu acho que isso é um overreaction, sabe, enorme, porque a mim me parece que o que vai acontecer é que assim que passa a pandemia, infelizmente vai ser business as usual, vamos a voltar a exatamente o mesmo. Eu espero que se tenha um aprendizado e se coloquem em lugar vários mecanismos, né, para a próxima vez estar melhor preparados para poder reagir a estas situações, né, ou evitá-las, né, melhor ainda. Mas um dos grandes perigos, especialmente com um governo como agora, é que depois acabou e esqueceu, que é o que aconteceu com febre amarela. Veio, as pessoas se vacinaram, acabou e acabou febre amarela.
Eu estava vendo também, né, uma questão que tem preocupado, principalmente essas reservas que passam em beira de estrada, né, é que os animais acabam, porque como houve uma mudança sistemática de ruído, né, os animais Uhum. acabam se readaptando também, né, de repente cruzar a estrada. Eu não sei como é que Sim. vai ser isso pós-pandemia, né? Esses animais que se deslocam ali na beira da estrada, né? Se a gente vai aumentar o número de Pues atropelamentos. tivesse sido muito legal poder estudar, monitorado isso, né? Porque há uma resposta a curto prazo É, há é. relatos de respostas a curto prazo, os golfinhos ficando mais perto da praia, animais se movimentando mais, mas na verdade é uma questão, na verdade, será que mesmo que se está movimentando mais, aumentando sua abrangência, a vezes o próprio ritmo diurno versus nocturno de algumas espécies com menos movimento pode aumentar? Eu espero que sim, eu imagino que sim, que a curto prazo haverá uma resposta. Agora, se essa resposta que significa isso, na verdade? Dá um pouquinho de dica do efeito dos humanos no dia a dia. Eu gosto mais dos dados sobre a poluição do ar, por exemplo, como tem diminuído com menos trânsito de veículos, né, em alguns lugares, né, esses reportes. Mas, sim, não sei não temos documentado, não se tem documentado mais atropelamentos, mas Naquelas passagens que já estão prontas, você já tem alguma câmera trap ali, alguma coisa assim? olha, nós não, porque, bom, nós temos um câmera trap perto de uma passagem subterrânea, que tem tomado um monte de fotos, muito interessante ver a resposta dos animais. Sabe que os animais têm medo no início de passar essas coisas, ou muitos são bem apreensivos, né? Porque é uma estrutura nova, é um ambiente novo, é de cimento, mas não tem quase nenhum pronto. Agora, essa semana passada, os Copa-Copa estavam sendo habilitados. Mas porque isso é isso em si é uma discussão um live inteiro falar sobre isso, porque esta questão da autopista, né, de novo, autopista isso é interessante. Se deveriam chamar, quando você vai ter um empreendimento assim, os pesquisadores a conversar justo no início. O que é que vamos a fazer? Porque tem muito a se aprender e tem que se monitorar o impacto que tem as autopistas na biodiversidade, tanto nos atropelamentos como no efeito que tem nas populações, o efeito barreira. E a monitorar, na verdade, o maior interessado na monitoria é a concessionária da autopista. São os concessionários, porque são os que vão a poder ter suas análises de custo-benefício, do que funciona e não funciona, na verdade. Mas o que acontece? Há uma monitoria que vai ser implementada em algum momento. Nós não estamos em conversas com a autopista a ver se qual participação vamos a ter em isso. Tem a do viaduto vegetado, por exemplo, que está em Luiz, processo. a gente vai ter que caminhar para o encerramento para a gente não cair sem, pelo menos, fazer um fechamento, né? Eu Sim. queria, eu E queria ver só perguntas. dizer a você, né, que outro dia eu vi um livro, né, que foi inclusive o Braulio, que falou sobre o novo iluminismo, né, de Steven Pinker, que é Sim. do Departamento de Psicologia de Harvard, onde ele tem uma visão um pouco mais otimista que a sua. Ele diz que ele diz que, mas ele não diz referente, obviamente, à pandemia, né? Ele só diz que a receita para que a gente possa ter um mundo um pouco melhor é a gente tentar integrar a razão, a ciência e o humanismo, né? Para que a Sim. gente possa ter um progresso da humanidade um pouco melhor do que a gente vislumbra, né? Então, eu vejo o seguinte, a gente tem muito assunto, né, da biodiversidade, e essa pandemia traz muito assunto, muita curiosidade, e já estão pedindo até para marcar uma segunda rodada com você, Que né? isso? Talvez, já estão pedindo para fazer uma segunda live com você, mas tem uma outra que eu tinha falado com o Leandro, da gente fazer uma segunda rodada com ele também. Vamos Então, fazer uma Luiz, eu queria juntos. só agradecer a você, agradecer a todos os ouvintes, e fica com você a última palavra aí, porque a gente tem um minutinho aí. Não, eu agradeço o convite. Na verdade, nunca tinha feito uma live e gostei. Na verdade, tinha tudo o que eu queria falar, falei só em respostas a tuas perguntas, na verdade. Então, foi muito legal. E, na verdade, eu não que eu sou optimista ou pessimista, é difícil. Eu sou bastante optimista, né? Até mandei aquele negócio, o copo meio vazio ou o copo meio cheio.
Nenhum dos dois. Eu sou o cara que vai abrir a garrafa para encher os copos, né? Então tá bom, estamos juntos nessa. Então vamos resolver isso. Também tem uma coisa que preocupa muito, né? Eu acho que na realidade, a expectativa é de que a gente espere que